A doutora Adriana Madeira, ela é de Espírito Santo, né? Espírito Santo. Ela é bióloga. Tá aqui. Opa. Ela é bióloga pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, com mestrado em genética e doutorado em biologia molecular pela Universidade Federal de São Paulo. Pesquisadora na área de câncer e de epigenética, com foco nos sentimentos. Possui pós-doutorado em genoma clínico do câncer de cabeça e pescoço e é docente da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E atua no programa de pós-graduação em biotecnologia e Renorbio, Rede Nordeste de Biotecnologia da UFES, Universidade Federal de Espírito Santo. Possui vários artigos e livros publicados sobre tais áreas. Então, a doutora Adriana é um presente aqui para nós, né? Nós agradecemos de coração, Adriana, né? Você ter vindo já da outra vez aqui conosco e agora, à distância, mas está aqui conosco para a palestra de hoje, né? Então, como é praxe, né? Nós vamos pedir... Apresenta o Luiz, né? Nós temos aqui conosco também o Luiz Henrique da Silva, que é o presidente da Federação Espírita do Paraná, que está aqui participando conosco, né? Então, vamos pedir para o Dr. Laércio, né, nosso fundador, fazer a nossa oração, porque é costume nosso fazer uma oração antes de começar nossas atividades, porque a gente tem que agradecer, gente, a nossa saúde, a oportunidade de podermos estar trabalhando, estudando, aprendendo num momento tão difícil do nosso país e de uma epidemia tão grave como essa do coronavírus. Então, doutor Laércio, com a palavra. Doutor Laércio, o microfone está desligado. Está desligado o microfone. Eu estou tendo alguma interferência aqui. Agora deu. Mas nós agradecemos a Deus esta oportunidade do reencontro. Como isso faz bem para todos nós. E ainda, além desse reencontro, nós temos a palestra da Adriana, que vai trazer a todos nós um conhecimento profundo, fazendo com que todos nós consigamos daqui para frente, também utilizando todo esse ensinamento, levar a doutrina espírita, que é um dos fundamentos da AME, para a medicina. Que Deus, então, nos abençoe nessa noite, a cada um de nós, que ela, como sempre, seja muito feliz na sua expressão, e que os amigos espirituais estejam conosco, hoje e sempre. Obrigado, meu Deus, por tudo. Então, a doutora Adriana com a palavra, a Adriana vai fazer a exposição dela e, no final, vamos ter um tempinho para umas perguntas e respostas. Só uma orientação técnica, por favor. É o seguinte, para evitar ruídos de fundo, o TI vai fechar o microfone de todos, fica aberto só o microfone do doutor Tristão do Luiz. Se alguém, a doutora Adriana deixou todos à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta na apresentação, pode abrir esse microfone e fazer a interrupção, que a doutora Adriana atende prontamente. Mas nós deixamos o microfone fechado para evitar ruídos de fundo, porque tem algumas internets com velocidade baixa e dá muito zumbido. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação, basta abrir seu microfone, sem problema. Doutora Adriana, é consigo. Mas de preferência no final, né? Porque para não perder o ritmo da palestra, né? Então, Adriana, você com a palavra. Quero agradecer muito estar aqui com vocês. É muito gostoso a gente ver as pessoas que nós um dia conhecemos, né? E eu vejo que tem as fisionomias conhecidas aqui, me sinto tão em casa. É muito maravilhoso mesmo. Então, eu quero agradecer o convite e vamos lá, né? É um assunto muito especial e acho que eu tentei trazer desta vez alguns aspectos mais espirituais, né? Porque acredito que a epigenética, que é o tema de hoje,
talvez ela seja o elo de ligação entre a vontade, que é o ser espiritual, e a matéria, a expressão. Ela seja o elo de ligação entre a vontade, que é o ser espiritual, Está dando um eco. Sim, por isso que a vovó vai deixar você ler. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre aspectos epigenéticos dos sentimentos. E essa questão, a gente acha que é tão nova, né? Mas a gente tem dados históricos que falam que a interação corpo e mente já foi explorada desde Hipócrates. Em algum momento nós perdemos isso, mas ela foi explorada já desde Hipócrates, que fazia essa relação entre adoecimento e emoções aproximadamente 460 anos antes de Cristo, né? Galeno também chegou a falar que mulheres melancólicas tinham mais câncer de mama do que mulheres otimistas, isso há 200 anos depois de Cristo, né? E recentemente foi criado o termo psiconeuroimunologia, né, por esse pesquisador, o Robert Adler, que fez essa relação entre emoções e imunidade. E recentemente ainda, mais recentemente ainda, nós, na epigenética, temos estudado a relação entre sentimentos, emoções e adoecimento. O que nós sabemos hoje é que o nosso DNA, os nossos genes, eles são alterados pelas nossas experiências. Então, as nossas experiências, elas funcionam como uma pressão ambiental, uma pressão para o ambiente interno mesmo, fazendo com que haja uma adaptação do funcionamento desse genoma. Então, aquilo que a gente entendia, né, que o DNA era uma prisão, né, o determinismo genético, nós estamos fadados a determinada situação, hoje nós percebemos que somos como uma massinha mole nas mãos daquilo que nós somos, eu vou chamar de vontade, tá? Mas pode ser o ser espiritual, né, exercendo aquilo que ele é. Então, a epigenética, ela, assim, tradicionalmente, ela era reconhecida como a responsável, apenas como a responsável pela determinação durante o processo de embriogênese do que seria cada célula, silenciando genes e fazendo a diferenciação celular, né? Dizendo para cada célula o que ela seria. Você vai ser fígado, você vai ser rim, você vai ser tecido epitelial, e assim por diante. Isso continua. Porém, hoje, nós sabemos que os nossos estados emocionais, eles exercem essa pressão ambiental, assim como o nosso estilo de vida. O que nós comemos, o que nós sentimos, como nós agimos, como nós reagimos, de modo que a manifestação do indivíduo, ela se dá de uma maneira onde a nossa vontade, o nosso ser, o nosso eu pode se manifestar bem mais do que a gente poderia imaginar. Então, isso nos abre um universo de possibilidades, principalmente quando a gente pensa nas questões espirituais, né? Então, isso é simplesmente a cereja do bolo, é maravilhoso. Então, eu vou fazer aqui uma correlação aqui entre o ser espiritual, deixa eu só voltar uma aqui, o ser espiritual antes do nascimento, aqui essa linha pontilhada como a linha do nascimento,
né, o bebezinho aqui, e aqui a nossa vida terrena, desde que nós nascemos até o momento em que nós vamos para o desencarne, né? Eu resolvi ousar agora. Então, esse ser espiritual, que é o princípio inteligente, pela lei de atração, ele atrai para ele a condição genética que ele traz, puxando, né, dos pais, metade do pai, metade da mãe. Isso vai dar a ele uma condição física, mental e de riscos para o nascimento. Então, por exemplo, vou nascer com risco para desenvolvimento de doença cardiovascular, risco de desenvolvimento de problemas reumatoides, né? E outras condições, né? Vou ter uma inflamação crônica, uma doença autoimune, isso e aquilo, são tendências. Mas a gente não pode esquecer que esse ser é um ser emocional, ele tem sentimentos, ele tem emoções que vão afetar o corpo perispiritual, né? O corpo emocional dele. E as manifestações daquilo que ele carrega nele não podem ser vistas como uma prisão. Ou seja, dependendo do estilo de vida, mais consciente ou menos consciente, né? Lembrando da lei de causa e efeito, ação e reação, nós podemos manifestar a condição que nós carregamos em nós, né? Aquilo que nós carregamos. Agora, se isso vai ser expresso ou não, vai depender da pressão ambiental, do ambiente endógeno, principalmente, interno, que eu vou fazer sobre mim mesmo. Eu não sei se isso ficou claro para vocês, mas eu quero colocar isso de cara, porque isso nos abre uma coisa muito bonita. Bom, então nós vamos entrar aqui na epigenética, tá? Então, o que é essa tal epigenética? A epigenética, ela é uma forma de regulação da expressão dos genes, ou seja, de como o DNA vai conversar, e ela é composta de marcas químicas de regulação que são adicionados no nosso DNA, que podem ser marcas, por exemplo, de metilação no DNA, ou nas histonas, que são proteínas de empacotamento do DNA, ou no microRNA, que pode ser expresso, né? E essas marcas, elas vão depender em grande parte do estilo de vida que eu tiver. Então, durante a nossa vida, além das nossas rugas, né, do nosso envelhecimento, do nosso cabelo branco, nós vamos também acumulando marcas que dizem quem nós somos. Então, vai falar assim, olha, Adriana, ela é uma pessoa estressada, ela tem várias marcas aqui na regulação do receptor do cortisol, né, do DNA do receptor do cortisol. Não, mas ela se alimenta bem, então ela tem lá no gene, no DNA do gene BDNF, algumas condições assim, né? Então, é como se nós, ao longo da nossa vida, pudéssemos escrever uma história por cima do nosso DNA, fazendo com que ele funcione da maneira como que somos. Como que somos. É a expressão da vontade, ou seja, e quem é aquele indivíduo. Então, eu brinco, né, e falo nas palestras que nós, por onde andamos, deixamos as nossas marcas, as nossas impressões. E essa impressão chega até o nosso DNA através da epigenética, né? Então, vou colocar uma marquinha aqui, epigenética, no nosso DNA aqui, né, que está aqui na tela, para mostrar para vocês que isso
é uma condição plástica, ou seja, ela pode ser colocada ou ela pode ser removida, dependendo do meu estilo de vida, daquilo que eu faço ou deixo de fazer, tá? Então, eu falo que eu vou falar sobre epigenética dos sentimentos, né, das emoções. Eu sempre gosto de diferenciar os sentimentos, né, coisas mais elevadas, amor, né, bondade, paz, sentimentos, né, das nossas emoções, seres emocionais que somos, né, quando nós sentimos raiva, medo, e temos essas emoções que são condições mais baixas, né? Mas, normalmente, grande parte de nós tem estresse, né? E, geralmente, um estresse de longa duração, estresse crônico, porque nossa vida, o estilo de vida que temos, é um estilo de vida estressante. Temos que entregar relatório, temos que preparar coisas, temos que preparar aula, nós temos que dar conta, né? E então, só para diferenciar, né, no estresse agudo é um estresse de curta duração. Quando a gente tem passando por um momento, por exemplo, eu estou dando essa aula aqui, né, eu provavelmente estou com estresse agudo, né? Porque eu estou sendo colocada em questão aqui, né? Mas além do estresse agudo, que é um estresse momentâneo, naquele momento que você está dando aquela aula, ou que você vai fazer uma entrevista de emprego, a gente tem o estresse crônico, que é o estresse de longa duração, provocado por coisas que nós carregamos ao longo da nossa vida, como as nossas carências emocionais, os relacionamentos problemáticos, problemas crônicos com dinheiro, e isso faz com que haja impacto na região do hipotálamo, que manda uma mensagem aqui para a pituitária, que manda uma mensagem aqui para a suprarrenal ou adrenal, mandando a adrenal produzir cortisol. O cortisol hoje ele é reconhecido como hormônio do estresse, porém ele também é importante, porque sem ele a gente nem levanta da cama, ele que nos faz despertar, né, e nos dá disposição para levantar. Então, esse cortisol, quando ele é produzido em condições fisiológicas, ele volta aqui para o cérebro, lá no hipotálamo, e ele é recebido por um receptor chamado receptor do glicocorticoide, ou receptor do cortisol. E esse receptor dá um sinal, pare de produzir cortisol. Então, na regulação fisiológica do estresse, ocorre a ativação do receptor do cortisol e inibição da inflamação. Então, isso é importante, porque grande parte das doenças que temos são causadas por inflamação crônica. Então, eu estou ouvindo gente falando aí de doença cardiovascular, né? Tem um médico aí que é cardiologista, que eu já vi aí no começo do nosso bate-papo. Então, grande parte das doenças cardiovasculares, grande parte das doenças oncológicas, grande parte das doenças autoimunes são provocadas por inflamação. Então, se eu tenho estresse fisiológico, o estresse normal, eu não tenho inflamação, porque existe a inibição de um fator de transcrição que regula o DNA, chamado NF-κB. Esse NF-κB, ele regula as citocinas inflamatórias. Então, se ele está inibido, não tem inflamação. Então, no estresse fisiológico não tem inflamação. Enquanto que se eu tenho estresse crônico, ativa a inflamação e aumenta o meu risco de câncer, diminui minha imunidade, aumentam as doenças autoimunes, aumenta a obesidade, e que a obesidade aumenta todas as outras coisas. Então, o que eu falei aqui para vocês foi um pouquinho do eixo hipotálamo pituitário adrenal, o famoso eixo HPA, produzindo cortisol. E, né, quando a gente tem estresse agudo, a gente tem isso até regulado, mas no estresse crônico a gente aumenta a inflamação. Bom, então só para não assustar vocês, a gente ativa o HPA na produção do cortisol, mas também ativa o sistema nervoso simpático na produção de adrenalina e noradrenalina. Então, olha aqui.
Frente a traumas, problemas conjugais, depressão, isolamento social, eu tenho aumento do cortisol, adrenalina, noradrenalina. E com isso, eu vou modificar bioquimicamente todo o meu corpo, fazendo com que seja desregulada as vias do açúcar, as vias hormonais, as vias inflamatórias, as vias de pressão arterial, frequência cardíaca, viscosidade do sangue, tudo quanto é coisa. Então, nós temos aqui no estresse a base das doenças crônicas, aquelas que a gente fala doenças crônicas não transmissíveis. Porque quando nós temos estresse, nós temos todas as coisas. E aí eu trago para vocês um pouquinho da lei de causa e efeito, né? Estamos sendo educados na lei de causa e efeito a sermos melhores. Porque se eu for um ser equilibrado, eu de fato terei saúde. Enquanto que se eu não for equilibrado, eu vou ter aterosclerose, eu vou ter regulação da glicemia, diabetes, efeito comportamental que eu falo é depressão, transtornos de ansiedade, né? Um deles, né? Pânico e todas as coisas que a gente conhece, imunossupressão e aumento da inflamação. Então aqui eu vou ter as doenças autoimunes, artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, aquelas doenças dermatológicas, que agora não vou lembrar o nome, lembrei, psoríase, né? Tantas outras, câncer e tantas doenças, além de aumento de pressão arterial, risco de AVC e etc. Tá? Então, a base das doenças está também aqui, no nosso descontrole emocional. Eu vou explicar um negócio que não é muito fácil, mas eu preciso explicar, porque senão o negócio a gente sempre entende pela metade. Então vamos juntos aqui. Quando eu tenho estresse fisiológico, eu produzo cortisol. Eu pus aqui a molécula do cortisol, tá? Ela é uma molécula lipossolúvel, ou seja, é solúvel em gordura, então ela entra na membrana das células e é recebida pelo seu receptor, chamado receptor do glicocorticoide. Isso forma uma duplinha, né, que vai atuar diretamente lá no DNA, fazendo ativação de vias relacionadas com o estresse fisiológico, tá? Então, do DNA vai produzir RNA, vai produzir proteína, tá? Porque existe reconhecimento de elementos no DNA por essa dupla, que é o cortisol mais o seu receptor grudado, isso aqui. Espero que isso tenha ficado claro. Ao mesmo tempo, quando o cortisol encontra com o receptor, ele se liga no famoso NF-κB, que regula a inflamação. Então, deixa ele preso aqui. E ele não consegue fazer a inflamação. Ok? Agora, quando eu tenho estresse crônico, eu não consigo reprimir o NF-κB, ele fica soltinho da silva para poder fazer a expressão da inflamação. Então, são produzidas as famosas citocinas inflamatórias. E isso é o fim do mundo, porque aí eu posso ter todas as doenças relacionadas com inflamação. Então, novamente lembrando a importância da gente manter o equilíbrio emocional, a gente fazer a famosa água da paz, né, que o Chico Xavier falava, né, colocar na boca, não responde, né? Vamos fazer uma elaboração, não vamos ser tão reativos, né? Vamos tentar ser mais assertivos nos nossos comportamentos, porque isso é traduzido em saúde. Bom, mas voltando um pouquinho à epigenética, eu vou trazer uma informação para vocês. As primeiras observações de que nossos sentimentos, emoções, poderiam ser regulados e modificados e até mesmo transmitido para as próximas gerações
né, o nosso padrão emocional, né, transmitido epigeneticamente também, foi dado pelo estudo de um pequeno crustáceo, né, um camarãozinho chamado de Daphnia, que quando ela era exposta aos predadores desenvolvia espinhos defensivos, e essa expressão dos espinhos defensivos, ela aparecia nas próximas gerações também, mesmo que esses filhotes não fossem expostos aos predadores. Então, como se a memória da mãe passasse para os filhos. Então, como era isso, né? E isso é importante do ponto de vista evolutivo, porque prepara esses filhotes para um mundo hostil. E aí, né, a nossa pergunta, né, que acho que todo mundo tem vontade de fazer agora, e com humanos, como é que é isso? Olha, gente, tem vários relatos com humanos, eu vou mostrar alguns para vocês, mas, por exemplo, estresse pós-traumático de guerra, por exemplo, dos veteranos de guerra, que foram lá para o Vietnã, que foram para tantos lugares aí, né? Ele passa para os filhos também. As mesmas marcas epigenéticas dos pais são passadas para os filhos. Então, a regulação do DNA desses pais é diferente e desses filhos também. Então, vou mostrar um pouquinho disso, né? Eu chamo isso de epigenética do sofrimento. Porque isso foi visto na Holanda, no inverno da fome, pessoas que foram expostas, as gestantes foram expostas à fome gestacional, não tinha alimento, então se fazia a famosa sopa de pedra, né? Onde se fervia água com terra, com pedras, aquilo que se achava, pedaço de tijolo, punha tudo lá dentro, se colocava sal especiarias, aquilo com farinha. Então, se tomava, se matava aquela fome, né? Mas era um estresse de fome, na verdade. Então, as gestantes não estavam alimentadas. Então, o que aconteceu? Maior índice de nascimento de crianças com esquizofrenia. E mais tarde, esses dados de fome pré-natal, eles perceberam que ele estava ligado a efeitos epigenéticos no cérebro desses filhos. Ou seja, a regulação cerebral dessas pessoas era diferente. E eu vou dar mais alguns detalhes para vocês, porque eu estou vendo que tem muita gente curiosa aqui hoje, né? Então, para vocês terem uma ideia, pessoas que passam estresse gestacional, né? Então, dentro da barriga da sua mãe, né? O estresse já existe, ela costuma ter marcas de silenciamento epigenético na região do córtex pré-frontal. Então, nós sabemos que o córtex pré-frontal é aquela região lá do bom senso, né? De deixa quieto, vamos pensar melhor, deixa eu decidir isso. E dando muito mais força a outras regiões do cérebro que dizem que está tudo muito perigoso e complicado. Então, quanto mais estresse nós geramos, olha que importância, né? A gente regular o nosso estresse, ajudar as gestantes, dar suporte social a esse grupo, né? Eu fico só pensando nessas coisas. Vou mostrar aqui 3 artigos, todos os 3 de estresse pós-traumático. O primeiro, sobreviventes do Holocausto, e marcas epigenéticas que passaram dos pais que sobreviveram do Holocausto para os filhos. A mesma marca, adivinha onde? No receptor do glicocorticoide, no DNA do receptor do glicocorticoide. Mais 2 artigos aqui, de sobreviventes de genocídios, o último, sobrevivente de genocídio Tutsi, na Guerra de Ruanda, onde os Tutsi foram massacrados, a etnia Tutsi foi massacrada pela etnia Hutu, uma herança do colonialismo holandês, que dividiu as etnias Tutsi de Hutu, dando poder aos Tutsi, e aí eles eram odiados. E essa guerra, ela teve requintes de crueldade como nunca, jamais a gente pode imaginar o negócio que foi feito lá, sabe?
todo tipo de violência aconteceu. Então, até a terceira geração dos sobreviventes, dos filhos dos sobreviventes do genocídio, nós temos marcas da memória do estresse que os pais passaram. Então, isso é muito impressionante, né? Doutora Adriana, permite só interromper um pouquinho. A sua internet está dando alguma intermitência. Pois não. Então, tem momentos que congela a sua imagem e o som também interrompe. Sim, eu posso fechar meu vídeo para tentar melhorar isso. Dá uma olhadinha. Aí a gente, às vezes melhora. E alguém tem alguma questão? Pode perguntar. A senhora fechou seus slides? Eu fechei momentaneamente, para a gente poder conversar. Bom, Eu tenho uma pergunta. Boa noite, doutora Adriana. Eu sou nutricionista e eu estudo epigenética também. E, assim, a gente sabe que, dependendo do comportamento alimentar, realmente pode ter alteração epigenética, né? E as gerações posteriores herdarem, por exemplo, os genes da obesidade. E a minha pergunta que eu faço para quem estuda essa área, e que nunca tem resposta, quem sabe você possa trazer essa resposta, se a pessoa se comportar epigeneticamente de uma forma melhor, há a possibilidade das gerações posteriores não carregarem esses genes. Clarice está tendo uma pequena interferência, assim, quando você está falando. Mas Conseguiu entender? Eu entendi a pergunta dela. Ela quer saber se a pessoa que herdou a epigenética da obesidade, ela pode, se ela mudar a alimentação, ela pode modificar isso, né? Tem um artigo bem famoso chamado Nós Somos o que os nossos avós, a minha avó comeu, né? Inclusive tem assim uma imagem interessante, Clarice, né? Clarice, e falando de que nós somos herdeiros do que os nossos avós comeram. Aí eu fiquei pensando nos nossos avós, quais eram, né? Então eram os italianos, né? Os meus de um lado, os italianos que comeram bastante trigo, e do outro lado eu tenho portugueses, né? Que devem ter comido bastante bacalhau. E assim, e eu fico pensando que a população brasileira, ela veio desse povo, né? Italianos, alemães, indígenas, negros, né? Meu bisavô era negro, então deve ter comido bastante farinha de mandioca, né? Todas essas coisas. O alimento é considerado um dos fatores mais importantes na regulação da expressão gênica. E uma das coisas importantes para que essa regulação também aconteça é a modulação da microbiota intestinal. Então, se nós modificarmos a nossa dieta para uma dieta mais saudável, nós conseguiremos modificar a microbiota do intestino, que tem um papel importantíssimo na regulação epigenética. Por exemplo, produção de butirato, né? Porque as bactérias acabam fabricando ácidos graxos de cadeias curtas, importantes. Então, tudo muda, inclusive a questão inflamatória. Então, eu vou responder a tua pergunta, Clarice, não só para essa geração futura, próxima geração, mas para a presente também. A gente tem na epigenética uma ferramenta molinha, massinha molinha, em que nós conseguimos modificar o nosso epigenoma. Quando que nós fazemos isso? Quando nós nos tornamos aquilo. Então, aí eu venho com a questão espiritual também, por isso que eu gosto de pergunta. Olha só, quando nós nos tornamos algo, essa coisa se expressa no epigenoma. É isso. Por isso que eu acredito muito firmemente que a epigenética seja o elo entre o espírito ou a centelha divina de luz, né? O espírito, a vontade e a parte física.
Então, Clarice, eu espero ter ficado claro. Eu vou te mostrar uma coisa, vou compartilhar a tela com você, porque... deixa eu primeiro fechar o meu... Peraí. Deixa eu só fechar o meu vídeo para ver se consigo ficar mais leve, né? Olha só, esse exemplo de Ruanda foi impressionante e a gente acha que está distante da gente, né? Peraí que eu vou passar para frente, depois eu explico isso daqui. Nós fizemos um estudo... Oi? Se a senhora desligar seu celular, ele pode estar conectado Pode falar. com o Wi-Fi. Se desligar o celular, ele pode ajudar bastante. Tá, já vou colocar aqui no modo avião. Nós fizemos um estudo aqui na região, estamos 800 famílias e aplicamos as escalas, a escala da INSAN, que é a Insegurança Alimentar Nutricional. Nós temos umas equipes grandes de nutrição aqui conosco, estudamos 22 comunidades rurais e nós vimos que o fator, de todos os fatores estudados, o que mais influenciou o epigenoma no nosso estudo, nós estudamos 2 genes, o receptor do cortisol e o BDNF, que é um fator de manutenção do neurônio, foi o medo da falta do alimento, né? Que é a insegurança alimentar e nutricional, ela tem esse aspecto que é que a pessoa não necessariamente está passando fome, mas ela é obrigada a diminuir a variedade ou as quantidades de alimentos, ou às vezes pular algumas refeições para permitir que menores de idade ou pessoas que ainda não comeram possam se alimentar. Então, essa escala permite mostrar uma questão importante, que é um sentimento, que eu diria que é mais uma emoção, que é o medo, né? E nós percebemos que o fator de todos os fatores avaliados, e olha que nós temos mais de 600 variáveis estudadas, a insegurança alimentar e nutricional apareceu como a mais importante, tá? Então, essa é para vocês verem como é que é importante a questão da alimentação, né, da nutrição. Eu vou voltar aqui para mostrar a questão epigenética, tá? Então, só para entender o que é esse negócio de epigenética, aqui nessa linha aqui de cima, a gente está vendo um pedaço do DNA do gene receptor do cortisol, ou seja, é o pedaço do DNA que fabrica a proteína receptor do cortisol. Então, ela é feita de letrinhas do DNA, né? A gente pode ver G, TA, CG, e cada número desse, onde tem as CGs, é um local onde uma marca epigenética pode ser colocada. E o que nós vimos? É a mesma região, tá, gente? Aqui, ó, também é do receptor do cortisol. Que dependendo do tipo de sofrimento, do tipo de pressão ambiental que a pessoa vive, ela tem uma marca química, que é essas marcas que eu coloquei aqui, ó, de metil, tá? Em lugares específicos, atrapalhando, impedindo a regulação normal desse DNA, tá? Então, olha só, dependendo do tipo de coisa que eu passar, síndrome da fadiga crônica, depressão, estresse pós-traumático, abandono na infância, fome pré-natal, suicídio, né, ou ideação suicida, que isso também marca o epigenoma, eventos adversos na infância, eu vou ter uma marca num lugar específico. Então, por exemplo, se eu tenho depressão, eu posso estar fazendo uma marca na posição 36. Se é ideação suicida, na posição 47. E assim por diante. Então, como que isso ocorre de fato? Então, dependendo do fato, se ele é um fato marcante, em qual idade. Então, por exemplo, quanto mais jovem, ou gestacional, ou recém-nascido, ou infância, mais existe risco de marcar epigeneticamente aquele epigenoma, né? E a continuidade da experiência. Então, por exemplo, abuso na infância, uma experiência, 2 experiências, 3 experiências, ou experiência
dos 3 aos 10 anos. Faz diferença na marca. Tá? Alguém quer perguntar? Parece que alguém falou alguma coisa. Interferência. Continuando aqui. Esse estudo... Esse estudo nós publicamos agora, em 2020, nesse jornal de psiquiatria. E nós vimos que os fatores que podem aumentar o risco para depressão, tá? Então, depressão é uma doença multifatorial, e nós vimos, por exemplo, que ser mulher, você aumenta o risco de ter depressão lá em 2,5 vezes, usar tabaco também aumenta em quase 5 vezes, ter autopercepção de estresse, a pessoa se sentir estressada, perceber que tem estresse, aumenta o risco. Se a pessoa faz atividade de lazer, também deu significativo. Níveis baixíssimos de cortisol, isso mostrando que está desregulado, né? Existe uma desregulação. Ideação suicida e metilação em 2 posições, na posição 40 e na posição 46, aumentam o risco para a depressão, tá? Que é uma marca epigenética, né? Ideação suicida e suicídio, né? Tem um amigo que está lá no Canadá, ele só estuda a questão do suicídio, e quando tem um suicídio, ele é o primeiro a chegar no local para pegar um pedacinho do hipotálamo, para poder ver se ali teve marcas epigenéticas, e tem várias publicações dele. O nome dele é Gustavo Turek, e ele fala sobre isso, sobre a questão do suicídio e as marcas epigenéticas. Então, é o sofrimento da pessoa, né? Bom, já comentei, né, sobre esse estudo. Nós estudamos 600 famílias, não, acho que foram 800 famílias. Não foi 600, não. Ao amor. Porque sempre fica aquela pergunta, mas será que eu posso reverter essas marcas? Eu sou neta de uma índia que foi pega no laço. Olha o sofrimento. Eu sou bisneto ou neto, eu sou bisneta, eu particularmente sou bisneta de meu bisavô que era escravo, né? E a minha avó, quando veio da Itália, ela veio num navio daqueles que vieram por causa da fome. Imagina quantas marcas, né, a gente deve carregar. E tem estudos agora que mostram que o amor, além do amor cobre uma multidão de pecados, além de que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o amor revolucionário, ele pode diminuir as marcas epigenéticas. Sentimentos positivos como o amor. Não só amor, viu, gente? Gratidão, né? Tudo isso pode modificar o epigenoma. Então, olha que bonito isso. Olha, esse estudo fala que ratinhos que são lambidos na infância, né, assim que nasceram, produzem ratos saudáveis do ponto de vista emocional, com poucas marcas, lá no receptor do cortisol, no DNA do receptor do cortisol, fazendo uma regulação normal do estresse. Enquanto que se houver abandono, ele não for lambido, ele se torna um adulto agressivo, cheio de marcas epigenéticas que não regulam bem a produção do receptor do cortisol. Interessantemente, ele reproduz o comportamento da não lambedura na sua cria também. Então, ele perpetua o comportamento agressivo para as próximas gerações. Ele também não foi lambido, também não vai saber lamber. E esse que foi lambido vai lamber, né? Mostrando para a gente a importância do amor. Então, quando Jesus, né, revolucionário, falou, amai-vos uns aos outros, ele estava dizendo coisas assim que hoje a gente tem condições de entender, que a gente vai estar modificando até as próximas gerações quando a gente ama, né? Eu não sei, parece que tem
não sei se foi Gandhi, quem disse, por favor, alguém pode me lembrar, eu vou agradecer, que quando uma pessoa alcança o estado de amor, essa consciência é capaz de modificar o seu entorno em tantas mil pessoas. Não sei esse número, mas, enfim, um dia eu venho falar disso aqui, porque tem uns artigos que estão falando disso agora. Bom, mas o cuidado materno, ele está relacionado com a expressão do receptor da ocitocina, que é a substância responsável pela afetividade, pelo sentimento, pelo vínculo, pelo amor, né? Então, esse cuidado da mãe, ele influencia no comportamento da cria, quando ele for adulto, né? O comportamento materno da cria, né? Quer dizer, como ele vai cuidar dos seus filhotes também. E também no limiar de estresse, se ele vai ser mais reativo ou menos reativo ao estresse. E também mostra que esse amor, ele é importante no desenvolvimento neural normal. Então, quer dizer, o desenvolvimento cerebral, né, vamos assim dizer, ele depende muito dessa interação da mãe e bebê. Então, de como a mãe vai cuidar do seu bebê, se ela vai amamentar, se ela vai olhar para o bebê durante o processo de amamentação, porque isso influencia na postura do bebê. Quando se tornar adulto, vai ter uma postura diferente, porque ele foi amamentado e foi olhado nos olhos, né? Ou se ela está lá no celular amamentando e nem ligando, né? Então, é diferente, tudo isso é diferente. Essa interação, essa interação normal, ela leva ao desenvolvimento cerebral, afetivo e psicossocial normal e depende de vários sinais, de comportamentos, de cheiros, odores, de respostas, né? E essa história, por exemplo, de deixar o bebê chorando que nem louco lá no berço, né? Não é uma coisa boa, porque dá nele medo, ansiedade, coisas que podem modificar o epigenoma dele, sim. E claro que vai depender, não é a manha não, né, gente? Mas vai depender de como isso é feito, da frequência como isso é feito. Então, todas essas iniciativas da mãe canguru, coloca no corpo, do cheiro da mãe com o corpo, né, com o bebê no corpo da mãe direto, tudo isso é muito saudável para o desenvolvimento normal dessa criança. E a amamentação, inclusive, esse contato é o contato afetivo que vai modificar até a expressão dos genes desse bebê, tá? Então, por exemplo, tem um estudo interessante que mostra que a conectividade funcional entre uma região do cérebro chamada amígdala, que eu chamo amígdala, né? Eu falo que ela é a louca do cérebro, né? Aquela que fala, bateu a porta, ela fala, a bomba atômica está explodindo, né? E o córtex pré-frontal, que é a região do bom senso, ela fica diminuída quando existe estresse precoce. Porque no cérebro precisa ter uma comunicação boa entre regiões. Porque um fala, nossa, a bomba está explodindo. O outro fala assim, não, deixa quieto isso. Isso não é nada não, é só a porta que bateu ali, né? Para que haja a decisão cerebral de falar, não, vamos por luta e fuga. Como o bom senso fica reduzido, a gente está sempre no luta e fuga. E isso, o que acontece? A gente fica reativo, né? E a produção de afetividade, de amor, na forma de ocitocina, modula essa afetividade, deixa tudo funcionando melhor lá dentro do cérebro. E finalmente, aqui, em 2015, saiu um artigo maravilhoso falando sobre alterações epigenéticas no bebê, inclusive na placenta, né, que é um órgão materno-fetal, com o estresse materno. Eles viram que o estresse materno altera a placenta e dá baixo peso ao nascimento, alteração no cérebro e dá doença mental na idade adulta, depressão, ansiedade, esquizofrenia, etc. Então, os estudos em ratos, eles mostram que rato que é estressado, gestante, né, ratinha, prenhe,
ela vai ter metilação, os filhotes, metilação no córtex pré-frontal, alteração na maturação desse córtex, e o filhotinho, ele vai ter um comportamento social alterado e hiperatividade e déficit cognitivo, né? TDAH, gente, que a gente está vendo de montes nas crianças hoje, né? Isso por experiências estressantes maternas. Então, isso nos faz um paralelo com o que nós estamos vendo hoje, né? Então, toda iniciativa de fazer redução de estresse, ela é positiva. Então, o hospital da Universidade de Massachusetts, ele implantou um programa e mediu o cortisol das pessoas. Esse programa foi baseado em mindfulness, que é a meditação mindfulness, né? Que é um programa de atenção plena. E implantou escuta acolhedora e empática, promoção da consciência do momento presente, aceitação da condição atual sem julgamento e prática de meditação e exercícios respiratórios. E percebeu que o cortisol era um marcador, melhorou, né, essa marca do cortisol. E até outros programas, né, tem um artigo muito bonito, um dia eu posso vir para falar dele, falando do impacto do estresse na metástase tumoral. Esse artigo sugere que as terapias convencionais sejam integradas a programas de intervenção biocomportamental, com a atuação de psicólogos, né, tudo para diminuir o cortisol, porque o cortisol ele é importante, porque ele faz, não só ele, mas também catecolaminas ajudam na formação de metástase. Então, a atuação no sistema nervoso simpático também ajuda na formação de metástase nos tumores. E em 2017, um presentão para a gente, né? Porque esse grupo aqui, incrível, Deepak Chopra, pela Fundação The Chopra, né? The Chopra Foundation, eles fizeram um artigo de revisão fazendo esse link entre mecanismo epigenético e uma medicina integrativa com vários aromaterapia, acupuntura. Eu vi que tinha gente aí da homeopatia, fiquei feliz aqui, mostrando que esses programas, essas medicinas, essas intervenções, eles incluíram a Ayurveda, naturopatia, homeopatia, colocaram aqui no mesmo quadrado, apesar de serem diferentes, até mesmo a suplementação de probióticos, minerais e vitaminas. Então, já estou falando para a nossa amiga nutricionista aí. Herbalismo, né, o uso de plantas medicinais. E, olha, meditação, quiropraxia, meditação guiada, massagem, yoga, essas práticas de corpo e mente, todas elas entram. Aromaterapia, acupuntura, tudo, mostrando que essas coisas inibem inflamação. E adivinha quem aparece de novo aqui? O famoso fator de transcrição para inflamação NF-κB. Aquele, gente, que o cortisol segura e que o cortisol libera, que eu mostrei naquele slide que eu falei, esse slide é difícil. Então, o que eles viram? E eu quero trazer para vocês a questão espiritual aqui também. Que a provável rota dessa medicina, que eles chamam de alternativa e a gente chama de integrativa aqui, é que existe uma modificação psicológica, fisiológica, bioquímica celular e finalmente epigenética. Então, a pergunta da nossa amiga Nutri, para chegar no epigenoma, você tem que ser aquilo, ou seja, você tem que modificar psicologicamente, fisiologicamente, bioquimicamente, para se tornar epigeneticamente. Por isso que eu falo que a epigenética é a manifestação da vontade, ou do eu verdadeiro, ou do espírito que habita aquele corpo. Então, a epigenética é a expressão daquilo que você é. Se você enche a cara de açúcar, adora comer porcariada, né, que a gente chama, né, faz o dia do lixo a sua vida, né? O teu epigenoma vai ser a expressão disso.
Se você cultiva a paz, o amor, o teu epigenoma vai ser a expressão daquilo que você é, porque você faz a pressão ambiental. E quanto mais você faz, você pressiona para que a coisa seja melhor, melhor você será. Tá? Então, gente, o negócio é tão grande. Eu peguei aqui alguns artigos só para mostrar da questão dos componentes da medicina tradicional chinesa, como os chasas e como é que chama? Os compostos usados, né, no herbalismo, que é usado há muitos e muitos anos, 2.100 anos. Olha, só desses compostos testados, que foram 3.294 compostos testados nesse artigo, 36% deles atuavam no epigenoma, tá? Mostrando, né? E a gente fica achando que, nossa, mas vai demorar muito para eu me modificar, né? Olha, gente, tem aqui um artigo falando que 4 dias de treino de Qigong, que é uma prática corporal que é maravilhosa, né? Qigong, Liang Kun, Yoga, essas coisas alteram tanto o epigenoma. É diferente de você ir lá fazer academia, porque são práticas de corpo e mente, são práticas de atenção plena, práticas meditativas. Elas têm ação anti-inflamatória e que é mensurável. Vai lá, mede no sangue, muda a expressão dos genes de inflamação. 4 dias só de práticas de Qigong. Assim como experiências religiosas e meditativas, né, que ativam determinadas regiões do cérebro, também modulam o epigenoma, né? Práticas religiosas, meditativas modulam o epigenoma. E aí eu vou trazer aqui, né? Claro que eu tenho que dar o puxão de orelha, do capítulo 12, do Livro dos Espíritos, a pergunta 909. Olha só, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí vem a resposta como um verdadeiro puxão com as 2 orelhas até o pé, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Falando que pequenas coisas, esforços insignificantes são capazes de nos modificar. E aí vem mais. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, mostrando que a gente tem que se modificar do ponto de vista global, né? Do ponto de vista, pequenas modificações, vai modificar a bioquímica, vai modificar a fisiologia, vai modificar o epigenoma. E tem muitas evidências, tá? Então, só para mostrar para vocês o tamanho do negócio, o fato de eu fazer meditação vai modificar a expressão de mais de 1.000 genes. Gente, 1.000 genes é um absurdo, porque a gente tem 24, 25 mil genes e a gente vai modificar 1.000 só de fazer meditação. Então, não existe uma droga que você tome que faça isso. Não existe um remedinho anti-inflamatório não que faça isso. Porque geralmente, assim, você toma o inibidor da coxigenase, você toma um remédio, principalmente na alopatia, assim. Na fitoterapia, menos, porque os componentes têm alvos múltiplos. Por exemplo, o fato de você consumir cúrcuma. Ah, nossa, a Nutri hoje vai ficar feliz aqui hoje, né? Que é do açafrão da terra, né? Ela modifica muitas vias de sinalização de inflamação. Uma delas, o NF-κB, tá? Então, o fato de eu tomar uma atitude, eu falei, eu vou fazer 10, 20 minutos de meditação todos os dias, eu vou diminuir todas as minhas doenças do estilo de vida. Câncer, diabetes, obesidade, hipertensão, e aí vai. Sem contar as doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, os transtornos todos de ansiedade, né? E tudo isso vai fazer um bem tremendo. Então, vamos voltar aqui à nossa figura do ser espiritual, né? Que na lei de atração atraiu para ele uma condição genética que lhe cabia, porque ele era a expressão daquilo, né? Ele tinha as tendências espirituais, então ele atraiu para ele geneticamente, através dos engenheiros
espirituais, né? Que botaram para ele isso e aquilo, para ele ser quem ele é, né? Na Terra. E as condições físicas, e pela lei de atração ele atraiu tudo isso, dando a ele uma condição física, mental e de riscos. Só que dependendo do comportamento dele, olha como ficou mais claro agora, ele vai, pela lei de causa e efeito, ação e reação, atrair para ele uma condição de saúde ou uma condição de doença, tá? Então vamos lá, só para explorar um pouquinho mais isso, eu falo da vontade, os mínimos esforços insignificantes, tá? Na pergunta do Livro dos Espíritos, acho que é 909, né? Então, se ele tiver esforços insignificantes de vontade, de ser melhor, de estar melhor, buscar ajuda profissional, manter esses comportamentos modificados, modificar a plasticidade cerebral e modificar a epigenética dele, ele não vai manifestar as condições de sofrimento que ele veio como tendências para passar aqui no nosso planeta. Olha que coisa linda, maravilhosa. E a epigenética gritando nos nossos ouvidos. Tenho certeza disso que eu estou dizendo, gente. Que a epigenética é a grande ferramenta entre o espírito manifestando no corpo físico. Então é isso. Terminando aqui já, né, no horário, 5 minutos atrasada. Pensar bem faz bem, né? Quem realiza essas atividades é menos reativo, né? Olha a diferença do modo de enxergar a vida, do modo de enxergar o mundo, né? Esse primeiro aqui apavorado, não, caramba, é grande a beça, não tem como vencer. Olha o tamanho do pé do dragão aqui. E esse outro aqui, nossa, caramba, é grande a beça, não tem como errar, né? É isso. Hoje nós sabemos que as pessoas que realizam práticas de corpo e mente, como Mindfulness, Yoga, Tai Chi Chuan, Qigong, elas têm uma assinatura molecular. Assinatura molecular. Diminuindo, down regulation do Nuclear Factor Kb, olha, que é o fator de transcrição para a inflamação, diminuindo tudo quanto é doença crônica. É isso, gente. Determinismo genético não existe. Genética não é destino, lembrando e parafraseando o meu amigo José Cláudio Casale da Rocha, daí de Curitiba, tá? Paz e bem para todos. Encerro aqui, então, a minha apresentação com muita gratidão. É isso. Ah, musicoterapia também, ó. Tô vendo aqui agora. Agradecemos, Adriana, a excelente palestra, né? Que aprofundou realmente a epigenética desde esse começo dela, né? De pouco tempo atrás, e nós estamos vendo que ela está assumindo uma importância fundamental nas nossas vidas, porque ela vai mostrando como se fosse uma radiografia, né? Ou uma glicada, né? Hemoglobina glicada, mostrar se o indivíduo usou ou não os medicamentos. Ah, isso! Você vai ver se fez a dieta. Essa da hemoglobina glicada, eu vou levar para minha vida inteira, porque a minha mãe, que é diabética, ela fala assim, vou fazer regime uma semana aqui agora, porque eu vou fazer exame de sangue, vou levar na endócrino, olha isso. Aí chega lá, tem hemoglobina glicada gritando lá. Por aí, né? Então, nós vamos, com a sua permissão, Adriana, vamos abrir um pouco para quem tiver alguma pergunta, né? Para que você possa complementar, né? Vamos aproveitar esse momento. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando aqui agradecendo primeiro o convite que eu tive, é Hamilton José Marques.
meu grande amigo Tristão, desde a época do Exército Brasileiro. Agradeço o convite e agradecendo a todos da Federação e da Associação Médica Espírita. Agradeço também a palestra brilhante da doutora, que nos presenteou com um assunto apaixonante. Eu gostaria, doutora, de lembrar alguma coisa e fazer uma pergunta, se me for permitido. Lembrar que Deus nos deu 2 direitos. O primeiro direito é o direito dessa existência terrena nossa aqui. Portanto, ele nos deu direito à vida. E o segundo direito é o direito à liberdade. Ele que nos deu direito à vida, só é permitido dele nos dizer que devemos desencarnar. Lembrar também, para ser até um pouco didático, que nós temos 2 partes. A parte espiritual, ou epigenética, muito bem explanado pela doutora, e a parte física. E tanto a parte física quanto a parte espiritual, elas têm um combustível. E essa gasolina deve ser uma gasolina aditivada. Devemos lembrar que aqui, nessa existência terrena, somos mamíferos onívoros, pois temos caninos e incisivos. E assim devemos nos comportar, para que tenhamos uma dieta importante para o bom funcionamento do meu corpo físico. Mas o ser humano é o único que não respeita isso. Nós temos os mamíferos carnívoros, que têm caninos, e eles fazem o que foi determinado pelos grandes engenheiros do universo, e nem doentes ficam. Tem toda a sua existência saudável. A mesma coisa temos os mamíferos herbívoros, que têm incisivos, já vem na sua boca, já programado para aquilo que ele tem que se alimentar. E esses animais, como o coelho e outros que são herbívoros, também nem veterinário vão. Tem toda a sua existência sem nenhuma doença. Nós devemos nos alimentar do que os carnívoros comem e o que os herbívoros comem, mas sem nenhum produto químico, sem nenhuma substância que possa agredir o funcionamento da nossa célula. Que eu aprendi, porque sou cirurgião do aparelho digestivo e gastroenterologia, eu aprendi na escola, e o Tristão também, com certeza, que o comando celular era dentro do núcleo da célula. Mesmo sabendo nós espíritas que André Luiz já dizia que esse comando era dentro do citoplasma. E sabemos hoje que esse comando é do nosso espírito. Sabemos também, e aí vem minha pergunta, doutora, que nos gêmeos univitelínicos, com DNA igual, com mesmo DNA desses 2 irmãos, porque eles vêm de um único vitelo, mas eles são totalmente diferentes, porque encarnou espíritos diferentes, com evoluções espirituais diferentes e com a necessidade de progredir nesse mundo terreno através do dever, né? Porque, como disse no primeiro instante, Deus nos deu 2 direitos. O resto são deveres. Devemos lembrar que esses são os mundos, esse mundo que estamos é o mundo do dever, para que com o trabalho possamos nos aprimorar. Rápido na pergunta. Isso, foca na pergunta. Discorra alguma coisa sobre os gêmeos univitelínicos, sobre esse comando epigenético. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, boa noite para vocês. Legal, mano. Sim. Boa noite. Obrigada da pergunta. Tem vários trabalhos mostrando que eles têm regulação da expressão dos genes é diferente, que essa regulação é diferente, que a expressão gênica deles é diferente. Eles, além
eles começam, do ponto de vista físico, né? Eles se diferenciam dentro do ambiente uterino, que às vezes um recebe mais alimento que o outro, é muito comum a gente ver um gêmeo nascer mais fortinho do que o outro, né? Então, desde do ambiente intraútero, eles já podem sofrer pressões ambientais diferentes. E depois as pressões internas mesmo, que são pressões emocionais do que cada um é mesmo. Então, a expressão gênica deles pode ser diferente, apesar deles serem idênticos, mesmo os univitelinos, tá? É isso que eu posso dizer aqui. Muito obrigado. Mas a parte espiritual, com certeza, né, fica presente aí. Adriana, acho que a gente pode Tem uma raciocinar. pergunta. Desculpa. Só completar aqui isso. Acho que a gente pode ter uma conclusão de que, então, antes na genética, nós estávamos presos a uma transmissão genética, então estávamos presos a uma ditadura genética, não é mesmo? Eu era filho do João, então eu tinha que nascer daquela forma, e assim por diante, né? Era o sangue que falava alto, né? E hoje nós temos, então, algumas condições que nós trazemos e que elas são mudadas pelo nosso comportamento. Pelo comportamento e pela vontade. Então, não existe um destino do nosso organismo completo, fabricado ipsis, né? Nós podemos mudá-lo, não é isso? Acho que o que fica na epigenética, o que ela nos traz... Isso. Tem coisas... Pois não, pode fazer. Isso, tem coisas que nós não podemos mudar. Tem coisas que nós não podemos mudar. Por exemplo, existem algumas mutações genéticas para doenças que são condições imutáveis, né, com defeitos mesmo na produção de substâncias, por exemplo, fibrose cística. Tem coisa que não tem como mudar. Mas algumas coisas a gente já percebe que a gente consegue modificar. A gente já percebia isso desde aquele estudo, por exemplo, que tem um estudo que foi feito numa região que representa o sul dos Estados Unidos e o norte do México, que é uma região com alta suscetibilidade a diabetes, mostrando que o estilo de vida ele poderia determinar a quantidade de diabéticos. Porque quando as pessoas viviam no estilo de vida mexicano, quase não aparecia diabetes. Mas quando os Estados Unidos anexou o norte do México, né, que ficou aquela região do sul dos Estados Unidos hoje, como nós conhecemos, é a região que tem mais diabético no mundo. Por quê? Porque o estilo de vida americano, associado à condição genética deles, foi preponderante. Então, o alimento é mais fácil da gente visualizar. O que ele está fazendo, o alimento? Está modificando a expressão gênica, porque o alimento é o maior fator de regulação da expressão gênica que existe. Agora, quando eu falo de sentimento, também porque o sentimento, apesar de ser algo mais subjetivo, ele se traduz numa bioquímica, que vai se traduzir na regulação também da expressão gênica. E isso pode culminar na epigenética quando eu me torno aquilo. Por que aquela questão do abuso na infância, se ele é feito uma vez ou se ele é feito por anos, faz diferença? Faz diferença porque aquela criança foi submetida a maus tratos e abusos durante tanto tempo que ela se tornou um medo. Assim como quem vive na insegurança alimentar e nutricional se torna medo da falta, a escassez, né? E aí isso se traduz do ponto de vista epigenético. É muito interessante esse mecanismo, como ele acontece. Vou fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta depois? Aliás, 3. Com relação a esse estudo que vocês fizeram de insegurança alimentar e nutricional, a gente poderia usar a mesma lógica para pessoas que Sim. se sujeitam a dietas muito restritivas e passam por que apesar de ter comida, restringem muito alimento, ou
que fazem esse sofrimento, né, por se auto-impingir para o processo de emagrecimento, ficar sem comer, às vezes a gente vê que o paciente chora, fica ansioso por estar seguindo a dieta. Seria a mesma lógica ou não? Depende da resiliência. Já vou te responder com propriedade, porque eu li recentemente um artigo falando que aquela dieta, como é que chama de restrição calórica? E não é a low carb, não. É aquela dieta que você fica horas sem comer. Aquela dieta, ela modula a expressão gênica. Jejum intermitente, o jejum intermitente, ele modifica a expressão gênica. E, peraí, deixa eu até pegar para ver se eu pego o artigo aqui agora, porque eu passei para minha Nutri. Puxa vida, eu acho que eu perdi ele aqui. Bom, enfim, ele modifica a expressão gênica. Então, é possível. Agora, existe um trabalho também sobre resiliência que mostra que a forma como eu encaro as coisas vai dizer se eu vou ativar o HPA ou não, se eu vou fazer essa ativação do estresse ou não. Porque tem pessoas que passam, por exemplo, pelo sofrimento e encaram aquilo, eu tinha que passar isso, aprendi muito com essa situação, e não tem isso. Agora, certamente, algumas pessoas que se fazem praticamente um autoflagelo, né? E que é uma loucura. É possível, né? Nunca vi um trabalho sobre isso, mas é possível, Clarice, que isso aconteça. Tá? Depois que o Isaac falar... É nessa lógica que eu estou respondendo. Depois que o Isaac falar, eu preciso fazer uma pequena intervenção, por favor. Isaac? Pois não. Aqui. Primeiro, como é que você classifica essas alterações de evolução artificial ou evolução natural? Segundo caso, não tem como tratar, mesmo que se usar o CRISPR. E terceiro, eu sou filho de sobrevivente de campo de concentração. Começando a entender um pouco do que você fala, embora não tenha tido esses problemas de restrição alimentar. E minha mãe teve muito. O que eu vi era a ansiedade dela nos manter alimentar. Posso responder? Por favor. A primeira pergunta é como classifico essa questão do ponto de vista de evolução, né? Talvez aquela evolução que a gente conheceu do tempo do Darwin, né, como ele descreveu, que demorava centenas de milhares de anos para ter uma pequena modificação, talvez seja um mecanismo mais rápido do que a gente imaginava, levando em conta a questão da epigenética. A questão epigenética, você modifica de uma geração para outra, né? E talvez isso funcione dessa forma, porque senão provavelmente não estaríamos aqui, vivos. Então, hoje já se reconhece isso. A segunda pergunta, se pode haver intervenção tipo CRISP, né? Que essa intervenção é tipo intervenção no DNA, então a gente não está falando disso. Nós podemos fazer intervenção epigenética que é muito mais fácil do que o CRISP. Por quê? Porque você não precisa nenhuma manipulação, você precisa você precisa mudar, só isso. Então, por exemplo, se eu mudar a minha dieta, se eu passar a fazer atividade física, se eu vou ser diferente do ponto de vista epigenético. Então, a epigenética, ela se traduz numa manifestação daquilo que você é. É isso que eu coloco. Agora, a epigenética não é para todos os genes. A epigenética é uma forma de regulação de alguns genes. Na região reguladora deles, alguns genes são regulados dessa forma, mas não são todos. Eu, por exemplo, não vou fazer a minha pele, que é tecido epitelial, né? O meu tecido epitelial, ou outros tecidos epiteliais, se tornarem tecidos, por exemplo, uma célula muscular. Isso não vai acontecer, porque isso, durante o processo de diferenciação, lá no embriogênese, quando eu tive a destinação daquelas células, isso já aconteceu.
o destino celular, e isso não muda. Essas são imutáveis, até onde a gente conhece hoje na ciência, tá? Mas alguns genes são modificáveis, principalmente esses que envolvem as questões cerebrais, que a gente tem estudado mais. Tá? Isaac, né? Seu Isaac. Perfeito, Obrigada da pergunta. Ana, eu tenho uma pergunta para você e preciso repassar mais 2 perguntas que foram feitas pelo chat. Eu gostaria, antes de fazer uma questão, pode ser? Pode aguardar um pouquinho, por favor? Tudo bem. Então, só para... primeiro, parabéns pela palestra. Nós tivemos uma frequência de mais de 100 pessoas, indo na faixa de até 120, com participações tanto do estado do Paraná, praticamente todas as regiões, Porto Alegre e Santa Catarina. A pergunta que eu faria para a senhora, bem objetivamente, tendo em conta a epigenética, eu não sou médico, né? Tendo em conta a epigenética e a medicina integrativa, em que percentual, estatisticamente, o estilo de vida influencia em nossas vidas? Bom, eu não posso te precisar no percentual, né? Mas a influência é muito grande. Principalmente quando a gente fala de dieta, de meditação, atividades de corpo e mente. É muito grande, muito grande. A gente pode mudar muita coisa, muito mesmo. Você pode, eu não posso te dar um número, né? Porque o Duvaldo é matemático, o que é físico? Eu não lembro mais. Sou teólogo e mexo assim... Mas certamente... Tinha uma coisa de física na história que eu lembrei. Então, eu não posso te dar esse número em porcentagem. Não existe ainda esse parâmetro. Então, é importante que seja elevado. Mas eu passaria para a senhora... Mas é grande, viu? Tenho 2 perguntas pelo chat. A primeira pergunta feita por Ângela B. B de bonito. A pergunta é a seguinte: alunos superdotados que vêm de famílias carentes podem ser resultado de situações em que o cérebro produziu modificações necessárias devido ao fator ambiental? Olha só que pergunta boa. E aí eu vou falar dos 2 lados, porque, por exemplo, mais comumente, quando você tem restrição alimentar na infância e situações de desestabilidade social e familiar, você tem a tendência de produzir pessoas que têm uma dificuldade maior de aprender as coisas, né? Principalmente pela questão nutricional. E aí você tem, por exemplo, uma pessoa que daqueles irmãos, ela se comporta diferente, aquela adversidade, por isso que eu falei da questão da resiliência. A forma como o estresse é percebido, como a pessoa transforma aquele algo negativo em algo bom. E aí vem o ser. Quem é que habita naquele corpo? Né? Que bonito isso. Porque ele pode reagir de forma diferente e pode sim fazer daquilo o trampolim para ele galgar para frente. É bonito isso, muito bonito. Acredito que por essa razão. A forma como aquela entidade espiritual percebe o ambiente onde ele vive. Sim. Agora uma pergunta de Mário Sérgio Silveira. Doutora Adriana, qual seria o caminho da informação que trazemos de outras existências que pode emergir nas dimensões física, emocional e psíquica? Então, a gente tem sempre que lembrar da integralidade do ser, né? Porque a gente mesmo, na hora de conversar, a gente separa, né? O espírito, perispírito, corpo, lembrando, né, dos vários corpos, né? Na verdade, o nosso corpo, né, o nosso ser, enquanto encarnados, é esse um que é composto.
da parte espiritual, da parte dos vários corpos, né, que compõem o perispírito e que gradativamente se condensa no que chamamos de matéria. Então, quando ele pergunta, né, o que trazemos de outra existência que pode emergir nas dimensões física, emocional e psíquica, eu acho que tem a ver com aquilo que a pessoa traz, né, e também das tendências, daquilo que também é permitido que ela se lembre, né, imagino isso. Então, mas de fato nós somos a manifestação daquilo que trazemos, mesmo que a gente não se lembre de determinados episódios, está em nós, manifesto, através das nossas percepções, né? Que seria talvez uma leve memória, não sei, aquilo que nós somos, né? Então, eu acho que qual seria o caminho dessa informação, né? Certamente do espírito para o corpo, né? Certamente é essa. E a epigenética, acredito que seja essa matéria molinha aí que a gente consegue manipular o que se expressa no corpo. Perfeito. A Guarapuava agora quer falar? Está Guará só aqui, mas deve ser Poava junto. Guaracira é meu nome, tudo bem? Ficou Guara ali. Pode chamar de Guará, não tem problema. Então, eu sou aqui de Curitiba, sou farmacêutica, com mestrado em genética também. E faço parte do Centro Espírita Abebe Isfer, onde o Tristão já foi nos fazer uma excelente palestra uma vez lá. Então, doutora Adriana, excelente, parabéns pela palestra, eu fiquei assim, bebendo tudo. Eu me veio a questão das doenças multifatoriais, da herança multifatorial, porque aí são vários genes, né, afetados, tem a questão do ambiente também, então é bem complexo. E em que ponto a epigenética, se é que poderia se aplicar, porque já falasse que não são para todos os genes. E nesse caso de uma doença, né, de padrão multifatorial, de uma herança multifatorial, eu gostaria de saber como é que ficaria, qual a probabilidade, qual a possibilidade, né, de a gente poder fazer com todas aquelas técnicas, né, de meditação, de yoga, dessas mudanças de comportamento, da nossa transformação íntima aí, a possibilidade de haver essa alteração ali. Obrigada. Eu acredito, olha que pergunta excelente, eu acredito que na multifatorial é que dá certo, porque quando você fala de doença monogênica, aí fica difícil, né? Como é que você vai mudar, né, uma doença monogênica? Agora, quando você está falando de doença multifatorial, você está levando em conta o ambiente, provavelmente poligenes, né, muitos genes, e ainda tudo que está envolvido ali, né? Você viu na questão da depressão, né, que eu apresentei, aquela questão, né, o fato de ser mulher, de usar tabaco, de não ter atividade de lazer, de ter ideação suicida, aí você vai somando coisas, e estava lá no epigenoma, a marquinha. Então, você não fala assim, se eu tivesse só feito um estudo epigenético, eu ia falar assim, a epigenética está ligada com a depressão. Mas não, eu vi 600 variáveis nessas pessoas, por isso que eu consegui pegar outros fatores. Mas esses fatores podem ter influenciado no epigenoma. Então, assim, eu não tenho uma resposta fechada ainda, mas olha que coisa linda. A gente, provavelmente, essas doenças chamadas de multifatoriais, poligênicas, né? Essa semana me veio essa mesma pergunta, porque eu estava estudando uma doença que é considerada poligênica, não é doença, né? Na verdade é uma malformação, onde tem a fenda lábio-palatino, e tem crianças que apresentam uma pequena fendinha, outras uma fenda completa, unilateral, e outra bilateral, chegando até o palato mole, que é um absurdo, tudo aberto lá dentro, né?
E aí eu fiquei pensando, né? Porque a gente sabe que o folato, ele regula tanto é que tem a suplementação de ácido fólico nas farinhas, né? Para poder ajudar nos defeitos de fechamento de tubo, tá? Que aqui é também fechamento, ó, fechamento de placas, né? Na formação aqui da face. Não fechou, ficou aberto, formou a fenda. Quem é que está nessa via? A metilação. Então, é possível. Um fator nutricional é importante nesse fechamento. Então, olha só. Então, isso aí, eu já te dou a resposta, certamente. E obrigada pela pergunta ótima. Alguém mais tem pergunta? A Ieda. Estou ajudando aí, Edson, ou estou atrapalhando? Boa noite, Adriana. Pode falar, Ieda. Ei, Ieda, querida! Existe um padrão, né, que a gente conhece dentro dos consultórios de psicologia, de que um abusador, ele tem um padrão de ser abusado, né? Você acredita que existe também uma relação com a epigenética nessa transmissão das gerações? É possível, porque, assim, não tem um artigo sobre isso, né? Mas é possível, porque se você entende que o rato que não foi lambido, ele reproduz o padrão de não lambedura na prole dele, né? A gente pode entender que isso é possível sim, tá? Não posso te afirmar, Ieda, mas faz sentido, né? Ele pode ter marcas e ele acaba reproduzindo nos outros, causando o mesmo mal que ele sofreu. Adorei te ver. Mais perguntas? Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Inês? É Inês. Isso. Eu tô com o áudio fechado por causa da minha internet, tá? Mas assim, Adriana, eu queria saber se a gente pode, então, afirmar, com base nesses estudos de epigenética que você até nos trouxe, e você trouxe a questão ali de que quanto mais novinho nós somos, né, ali mais profunda essa marca, né, ou essa possibilidade de transformação epigenética. Se no caso, eu fiquei pensando se num melhoramento desse epigenoma nosso, assim, enquanto humanidade, a mulher teria uma responsabilidade um pouco maior que o homem, pelo fato de permanecer dentro dela o corpo que está em desenvolvimento, né? Se a gente pode concluir isso ou não, né? Porque ali na genética vem 50% de um lado, 50% de outro. Na epigenética, pelo que eu entendi aqui do que você trouxe, a gente teria uma participação dessa mulher um pouco maior, porque é ela quem gesta. Faz sentido isso? Talvez faça, né, nesse ponto de vista, mas eu vou te dar uma outra informação. A mulher, ela, por exemplo, ela tem uma condição em que o abandono para ela tem um peso maior do que para o homem. Isso foi visto com experimentos em ratos, em que no tratamento de câncer, as ratas que eram isoladas, elas faziam mais metástase do que os ratos machos, porque elas produziam muito mais substâncias que alteravam a neuroimunidade. A psiconeuroimunidade delas eram alteradas. Então, por exemplo, aí também entra bem o papel do homem, né? Porque o homem, vou falar de Brasil, ele abandona muito. Abandona. Eu fiz ambulatório de genética há muito tempo, né? Meu mestrado foi em genética. Gente, todas as mulheres que estavam lá com os filhos mal formados, com síndromes, eram sozinhas. Essas mulheres hoje que ficam grávidas são abandonadas pelos companheiros. Sim, sim. A minha pergunta... eu acho que vai bem ao encontro do que... Eu acho que é dos dois.
Claro, porque a gente até, quando trabalha muito com, eu trabalho com gestantes, né? Então a gente fala assim, a mulher materna o filho e o homem materna a mulher, porque existe essa necessidade de proteção e ela é visceral, na verdade, né? Então, assim, não é excluindo questão de responsabilidade aqui a minha pergunta, mas é no sentido de deixar claro aonde cada um pode contribuir mais e melhor nessas gerações que vão sendo melhoradas, né? Então, eu acho que é nisso que clareou um pouco para mim, sabe? Tornando mais claro ainda o Muito papel bom. que compete a cada um. E o papel também do Estado, né? Em dar suporte social. E tem que dar suporte social, gente, porque senão é o caos. Tem mulher que não aprendeu a ser mãe. E ela precisa do suporte social para poder ser uma mãe melhor. Precisa ser ensinada, muitas vezes, inclusive. Então, a gente tem que tem que ter alimentação para essas pessoas. Não sei de que jeito, não vou falar de política aqui, mas tem que ter suporte social. As pessoas têm que ter amparo, têm que ser amparadas. Nesse momento, pelo menos, né? Gestação, infância, tem que ter alimentação na escola, tem que ser alimentação de qualidade. Vocês percebem até onde vai isso? É muito grande. Então, de qualquer forma, em qualquer área que estejamos trabalhando e atuando, né? Inês, você está trabalhando com gestante, olha que importante que é, mas, na verdade, toda forma de amparo e de abertura de consciência, de favorecimento de uma vida melhor, ela é fundamental para a evolução daquele ser e do espírito também. E para as próximas gerações terem melhores condições também. Olha, isso abre tudo, né? Fica lindo. Obrigada. Sim, sou eu, é o marido dela, tudo bem? Meu nome é Walid. A minha pergunta é assim, eu fiz a pergunta por escrito, mas veja, eu notei ali, por que a alimentação é a maior força epigenética que tem para a modificação de uma vida para outra, e não outros fatores? Por exemplo, a pergunta do senhor Isaac foi muito pertinente, que é um sofrimento maior do que os pais dele sofreram? Então, isso eu acho que pode alimentar. Eu vou falar o que eu conheço para saber por que eu estou perguntando isso. Vejam, nós temos, na evolução humana do fundo espiritual, as interferências de cada vida. Mas, assim, nós temos um núcleo que é chamado espírito puro, alma pura. Conforme a passagem, se eu fizer um círculo, ele vai fazendo uma influenciação de cada vida em cada parte até chegar na parte física. Então, ele faz uma influenciação de dentro para fora, centrífugo, e uma de fora para dentro. Aquilo que eu sofro hoje, eu interfiro na minha essência pura de mim. Nisso, eu não vou, de uma vida para outra, já sofrer essa influenciação. Porque para eu modificar o genoma, leva, às vezes, várias vidas para modificar. Tanto é que certos povos têm certos genomas, etc. e tal, alterados, que é a qualificação de um povo, mas não de uma vida para outra. Em que você se baseou para falar que a alimentação é a mais forte? Essa é a minha dúvida. A alimentação ela é um fator importantíssimo, mas eu falei também que o medo é muito forte também. Os sentimentos também são muito fortes. É porque os fatores de transcrição, que são aquelas moléculas que atuam diretamente no genoma, grande parte deles é feito pelos nutrientes. Por exemplo, é um fator de transcrição a vitamina A, né? É um fator de transcrição a vitamina D, por exemplo. São Acho fatores de transcrição nuclear. Eles agem, né? Fazendo... Sim, sim. Então, a regulação da expressão gênica depende muito disso. Agora, a epigenética é uma coisa um pouquinho diferente. A epigenética, ela realmente... Eu não digo que é só alimentação, mas talvez um medo. Mas a alimentação também. A alimentação é muito importante. E a gente vive no corpo físico, a gente não pode esquecer disso, né?
Edson, acho que não tem Mas mais... você vê a influência da meditação. Sim, tudo, né? E eu acho que influência da talvez não vai meditação, interferir, influência da yoga. Veja, eu posso ter, assim, 4 Mas filhos. muda nessa vida. Isso muda Sim. nessa vida. Nós conseguimos mudar na gente e nos nossos filhos também. A gente consegue mudar. Eu entendo, mas eu digo assim, a minha herança epigenética não obrigatoriamente vai fazer uma influenciação nos meus filhos. Às vezes você fala assim, nossa senhora, a tendência e a qualidade, a característica de personagem do fulano X não pegou em nenhum filho dele. Entendeu? Mas isso vai influenciando lentamente a cada vida. Então, mas é porque a gente está levando em conta a questão espiritual. Mas que espírito você está atraindo para ser o seu... Então, eu sei, né? Eu sei. Mas que filho que você está atraindo para a questão que você tem? Porque assim, eu estou falando de volta da Daphne agora, daquele crustáceo, que mostra que a mãe teve contato com o predador, teve espinhos, os filhos já nasceram com espinhos, né? E que tipo de espírito que eu também estou atraindo para serem os meus filhos? Porque se meu filho for luz evoluída, não sei das quantas, às vezes ele não vai nascer meu filho, às vezes ele vai nascer filho de outra pessoa. Porque as leis, que são as leis da química, da física, da matemática, elas são leis de Deus também, né? E eu acredito que deva haver um respeito a essas leis. Agora, se eu nasci com alguma condição que não é favorável e que não tem a ver com a minha herança espiritual, daquilo que eu sou, certamente eu vou modificar isso rapidinho, né? Obrigado. Ou nem vai manifestar. Não Muito é? obrigado. Imagino que seja assim. Não tem resposta, né? Como é que eu vou... A gente não tem essas respostas todas, mas a gente vai fazendo esses pensamentos. Claro. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado a você. Adriana, é possível, acho que talvez para encerrar, né, porque nós já estamos em cima da hora, é possível a gente, daqui a um tempo, fazer uma avaliação cromossômica de uma pessoa que nasceu e sabermos ali como é que está a epigenética dela, trazendo ali alguma coisa para esta vida, vamos dizer assim, né? Como se esperava antes da genética, né? Da epigenética. Eu faço isso. Você faz eu faço isso. O meu trabalho é esse. Só que não é cromossômica, porque o cromossomo tem o DNA. Não é do DNA que eu vou avaliar, é o que está em cima do DNA lá, do epigenoma. Eu faço isso. Eu faço lá no Hospital do Câncer de Barretos, tem uma máquina, é um pirossequenciador. A gente extrai o sangue dessa pessoa, extrai o material genético dela, que é o DNA. Pode fazer com microRNA, com outras coisas também, mas eu estudo o DNA. Aí você faz uma reação química que você transforma todas aquelas CG. Onde está metilada, ela continua sendo CG. Onde não está metilada, ela faz uma reação química e vira outra coisa. E aí a máquina faz a leitura como um sequenciador, um leitor, e fala, essa aqui tem isso, isso aqui tem aquilo, isso aqui tem aquilo. E eu sei o que eu tenho. Acho que eu quero fazer o meu. Eu tenho muito medo da eugenia. A eugenia epigenética. Sim. Isso mesmo. Pelo que você falou, ali a alteração nos locos das bases, né, púricas e purine, isso? Isso. Por outras substâncias desconhecidas? Isso por análise, é análise de metilação, mas existem outras coisas que eu posso avaliar também. Porque cromossomo é bandeamento só. Não, quando a gente faz análise citogenética, é uma análise mais grosseira, né? Essa é uma análise do epigenoma. Isso. Edson, posso fazer uma pergunta só para finalizar? Vamos lá, então, Clarice. Do Manuel pode. Primeiro eu queria Clarice, agradecer... depois a gente vai trocar figurinha, né, Clarice? Não, só quero que você
a minha orientadora do doutorado, já estou pensando aqui. Adriana, parabéns, eu adorei a palestra, adorei de verdade. Na tua opinião, como espírita, acredito que você seja porque você citou o espiritismo. Essa sequência genética que a gente tem silenciada, né? Você acha que com a evolução da humanidade, com a evolução do espírito, esses genes vão aparecendo? Que é a minha teoria, né? Nós não somos seres humanos muito evoluídos, comparativamente com outras espécies animais que já têm a codificação do DNA, né? E a gente tem muito silenciamento. Você acha que com a nossa evolução isso vai começar a aparecer? É possível, né? Eu não sei, porque se a gente for assim, é porque a gente tem que ver a evolução uma coisa mais a longo prazo, né? Se a gente pegar pessoas, por exemplo, como Chico Xavier, né? Eu gostaria de saber qual era a condição epigenética do cérebro dele, por exemplo, né? Mas do ponto de vista físico, ele era muito debilitado e doente, né? Então, a gente não pode ser assim muito ferro e fogo, porque senão a gente vira aquele espírita mais julgador, né? Eu tenho tanto medo disso, porque a gente sempre vê assim alguém, por exemplo, que nasceu com uma deficiência ou com uma doença, fala, nossa, na outra vida essa pessoa, né? Isso é tão ruim, né? Porque a gente fica tão julgador. Mas é um pensamento, Clarice, que a gente pode guardar ali no coração, né? Para uso futuro. Mas a gente vai saber essas coisas em breve, com certeza. Muito bom. Eu tinha certeza que a Clarice, a palestra foi só para você. Mas aproveitando a pergunta da Clarice, muitos desses genes já foram silenciados por uma questão de evolução também, né? Também tem isso. Então, agora, se voltar a gente tem até pseudogenes, né? Seria um retrocesso, né, evolutivo, se falarmos assim. Né? Porque alguns deles já foram silenciados na questão evolutiva, pela questão evolutiva. Então, se for mexer com isso, evolutivamente falando, seria um retrocesso. Imagino que espiritualmente falando, também, né? Porque por alguma questão eles já foram silenciados. Tá certo. Então, é uma faca de dois gumes, né? Me parece, né? Então, é legal esse tipo de pensamento, né? A gente... É bom conversar com o povo da genética, né? Porque, por exemplo, a gente tratou isso de uma forma bem superficial hoje, né? Falando do epigenoma, para vocês entenderem, mas nem sempre a marca epigenética é uma marca ruim. Muito pelo contrário. Existem genes que são regulados com a marca e desregulados sem a marca, né? A gente vê isso. Então, assim, mas é legal, a gente está acrescentando pontinhos aí para fechar os nossos buracos dessa peneira do conhecimento, né? Para poder reter mais coisas, né? Doutor Chiu, gostaria de perguntar alguma coisa, não? Não, eu infelizmente tive que sair, que tive um atendimento na telemedicina e perdi um pouco da palestra mais. Muito interessante, muito bacana, vocês estão de parabéns. Que bom, Gil. Então, gente, aproveitando, estamos em cima da hora, que é o momento nosso, nós vamos agradecer de coração aqui a todos vocês que estão conosco nesta noite, mas em especial a Adriana, essa retaguarda do Oduvaldo, do Luiz aí para nós, para nos tornar aqui visíveis, né? Aprendendo a lidar com esse novo método, que é... e estão aprendendo rápido, que bom, né? Para podermos chegar a todos, né? E o Emerson também. Como é que é, Oduvaldo? O Emerson também. O Emerson também é outro, né? Que essa palestra vai ficar gravada, né, Oduvaldo? E vai ficar no nosso site da Associação Médico Espírita aqui do Paraná, de Curitiba, né? Então, vocês poderão ouvir novamente, né? O Luiz está gravando. Isso. Então, vamos deixar a Adriana viajar, que ela vai pegar o avião agora para voltar para Espírito Santo, né? Para Vitória. E para
nós vamos pedir para o Luiz, então, fazer a nossa prece de encerramento, né? Porque sempre é um agradecimento nós agradecer a espiritualidade, a inteligência maior do universo, a oportunidade de um encontro maravilhoso como esse, né? Lembrar que no mês que vem, né, no dia 14 de outubro, nós teremos um físico quântico aqui, né, na USP, né, que é o André Luiz, né, um espiritualista, espírita, tudo mais, diretor de ONGs, né, e que vai rolar o papo conosco aqui. A gente vai mandar para todos vocês o convite. Um abraço. Luiz, inclusive queria solicitar que me incluíssem. Eu mandei meu telefone para incluir no WhatsApp e gostaria de participar muito talvez não sendo associado da Federação Espírita, né, mas nós na homeopatia lidamos totalmente com a parte espírita, porque nós queremos tratar a energia vital, a alma, a energia vital, que é fantástico. Então vai ser a palestra do mês que vem. Eu falei um monte de coisa de homeopatia, depois você pega na gravação, hein? Pois é, pretendo escutar atentamente, porque realmente você tem uma dicção e uma maneira de dar aula, olha, professoral, maravilhosa e clara, principalmente clara. Isso que eu acho muito bacana. Parabéns. Para quem que a gente deixa o telefone? Obrigada. Como é que é, Isaac? Para quem que a gente deixa o telefone do WhatsApp? Pode dizer para mim aqui, ó. 999 87 0000. Ok. Tá. Agora o meu é 999-73 tá. 3706. Então, 999-73-3706. Acho que a Ilvia você WhatsAppeia com a Lucy muito, né, Ilvia? Exatamente. E ela elogia demais as tuas mensagens. Muito. E repassa para mim, claro, porque são maravilhosas. Que bom, Chico. Que bom. Vamos continuar, então. Eu nem sabia se eu não tinha mandado para você. Pois é. Um grande abraço para vocês e que grande prazer de ver vocês. Meus vizinhos de... Pois é. Meus vizinhos de consultório em frente ao meu prédio, né? Mas então, amor, eu parei de trabalhar pela pandemia há uns 4 meses. Eu estou fugindo. Também trabalhar mais, tio, né? Infelizmente precisa, né? Mas eu estou 4 meses. Eu estou 4 meses em Balneário Camboriú. Então eu estou olhando o mar, refletindo muito. Então isso é muito bom. Meditando muito. Meditando, faça um mindfulness lá. Meditando muito. Forte abraço, que bom ver vocês. Que vai mudar o teu epigenoma, hein? Luiz, então, vai fazer o encerramento para nós. Dedico esse pôr do sol a todo mundo. Obrigado. Opa, muito obrigada, lá, ó. Vamos agradecer aí, nesse momento, a oportunidade de estarmos escutando e apreciando essa magnífica palestra da Adriana. Também agradecer a AME que propiciou de estarmos hoje nessa condição de entender um pouco mais sobre epigenética e os sentimentos, né, a importância dos nossos sentimentos. Então, agradecidos pela presença de todos, pela equipe espiritual que com certeza esteve conosco, a Deus e a Jesus, e pedimos então permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Muita paz. Muito bem, pessoal. Um beijo para todo mundo. Adriana, um beijão para você. A todos. Adriana. Agradecer muito, viu? Laércio, Célia. Muito obrigada, viu, gente? Valeu, excelente. E obrigado a vocês. Shalom. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Vai para